estar aqui hoje, as minhas filhas. Elas estão na casa do meu sogro, que também estava viajando já há 4 meses e chegou em casa agora. Eu tenho uma menina de 13 anos e um bebezinho de 1 ano e meio, né? E deixei as meninas em São José dos Campos e vim de São José para cá. Então o Vital me convidou e disse assim, então vem pregar no dia 2. Eu falei, irmão, eu estou saindo de férias, mas vou responder o seu chamado e estou indo então compartilhar algo com vocês na igreja. Durante o tempo que eu fiquei em São Bento, Deus nos abençoou de uma forma muito especial, que nos colocou em evidência em relação a ministérios muito importantes no mundo, né, que fazem trabalhos fantásticos e são sediados nos Estados Unidos. O primeiro é a E3 Partners, que é o Event Cube, que o irmão me pergunta. Todo mundo já viu aquele cubo mágico, né, aquela brincadeira do cubo mágico. Eu conheci homens nos Estados Unidos, 2 homens que, a partir daquela ideia do cubo mágico, eles colocaram um plano de salvação dentro de um cubo de imagens. Então você vai abrindo o cubo, desmontando o cubo e vão montando imagens do plano de salvação. E nós evangelizamos as pessoas, em 2 minutos você apresenta o plano de salvação, né? Seria interessante, depois eu mando para você um link na internet, pode passar para todo mundo. Tem um vídeo de referência em português do E3 Partners Mundial, que sou eu que faço. Então a referência de material em português no mundo todo, com o Event Cube, sou eu que faço. E eu ministro cursos desse material. E a nossa igreja lá em São Bento, por exemplo, tinha 100 cubos. Então nós recebíamos missionários, gente que vinha de vários lugares, treinávamos o pessoal para trabalhar com cubo. E aí, como faltava material humano, a igreja era pequena, essas pessoas saíam para evangelizar na cidade. Nós fizemos uma campanha em São Bento de evangelismo pessoal usando essa ferramenta, com 19 missionários americanos, 35 brasileiros de tempo integral durante 9 dias. Nós tivemos 1.700 decisões por Cristo em 9 dias. Nós apresentamos o plano de salvação para 3.000 alunos na rede pública de ensino, de sala em sala, apresentando o evangelho com cubo. Então, mais de 1.700 pessoas oraram recebendo Jesus durante essa campanha, e nós lançamos uma nova igreja, que foi a Igreja Batista das Montanhas em Sapucaí, Mirim. Paralelo a isso, eu fui convidado para uma outra organização americana chamada Upward Sports para trabalhar com um programa de basquetebol. Quando eu estive nos Estados Unidos, fui por 2 vezes nos Estados Unidos, e na primeira vez eu estive falando em conferências da E3 Partners em várias localidades dos Estados Unidos, captando recurso para investimento no Brasil, em programas de evangelismo com essa organização. E num sábado eu estava de folga, me levaram para conhecer um programa de basquetebol numa igreja no Texas. Eu achei que era simplesmente um passeio, e eu fiquei extasiado num programa de basquetebol que funcionava num sábado. A igreja parecia uma rodoviária de entra e sai gente. A igreja tinha uma quadra de esportes, um ginásio, e eram centenas de pessoas no programa de basquetebol com crianças, e era incrível os jogos. E tomando informação, tinham mais de 70 denominações diferentes participando daquele programa. Tinham até muçulmanos que levavam os filhos na igreja batista e deixavam eles para jogar basquete. E eu fiquei tão extasiado com aquilo que eu falei com um amigo meu, eu disse, olha, se eu conhecesse esse programa antes, eu não tinha construído uma igreja em São Bento do Sapucaí, eu tinha construído um ginásio de esporte, e aí nós usávamos no final de semana como igreja. E aí eu saí, viajei pelos Estados Unidos dando palestras, fui a Orlando, fui a Boston, e quando eu voltava para Dallas para pegar o meu voo para vir para o Brasil, essa pessoa ligou para o diretor dessa organização e falou, olha, tem um brasileiro aqui que você precisa conhecer, e eles estavam procurando um representante para eles no Brasil. E ele assim, e seria importante você conhecer esse homem. Ele saiu de Atlanta e marcou um encontro comigo em Dallas. Tivemos apenas 2 horas de conversa. E eu conheci ele, ele é o diretor global dessa organização. E a partir daí nós lançamos aqui no Brasil, em São Bento do Sapucaí, um plano piloto deles em São Paulo. Tivemos agora recentemente um acampamento de basquete chamado Christmas Games, os Jogos de Natal. Nós envolvemos a cidade toda, mais de 1.000 pessoas envolvidas no programa de basquetebol, e nós tivemos 300 crianças que passaram pelas nossas ligas. Quando eu saí da cidade, a pergunta que o pessoal está fazendo é o que vai ser do basquete da cidade, né? Então o pessoal ficou conhecido, a nossa igreja ficou conhecida como a igreja do basquetebol. E foi interessante, eu fui no banheiro ali atrás e vi a tabela de basquete. Nós temos tabelas móveis lá também, né? E estava falando minha esposa, nossa, nós estamos mudando agora para uma casa grande, que eu estou carregando 2 tabelas de basquete enormes comigo para os nossos programas. E eu continuo como representante dessa organização para o Brasil, né, que é um programa de evangelismo através do esporte. O Event Cube é uma outra coisa, é evangelismo pessoal. O cubo é uma ferramenta que facilita a abordagem do evangelismo. Tem uma igreja em São José dos Campos chamada MCI, Ministério Consolador de Israel, que é uma igreja pentecostal para judeus, é uma sinagoga cristã que existe em São José dos Campos. E esse grupo me chamou para um programa que eles iam fazer em Campos do Jordão. E eles queriam um líder para dar treinamento de evangelismo pessoal para 80 jovens que iam fazer o evangelismo no Capivari. Você já imaginou o evangelismo pessoal no Capivari?
no alto do inverno, quem que vai parar para ouvir o Evangelho lá no Capivari? E então eu apresentei para eles o Event Cube e falei, olha, eu tenho 100 cubos na igreja, vou levar para vocês, vamos treinar os seus jovens e vamos fazer essa abordagem. Foi fantástico. Eles ficaram numa escola, nós fizemos um treinamento de 4 horas durante uma manhã e eles foram para o Capivari. Irmãos, era incrível. Eles mostrando o plano de salvação com aquela ferramenta e as pessoas sentadas nas mesas chamavam o pessoal para ver o que era aquilo, que todo mundo queria ouvir aquela história, né? É uma pena de eu não... Tem internet, tá ligado? Online? É só a gente poder colocar o vídeo aqui.